Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de comunicação e oratória. Vamos aqui conversar sobre como destravar a sua comunicação, falar melhor em público, vencer o seu medo de se expressar. Então, se você tem essas dificuldades, trava na hora de se expressar, deseja falar melhor diante das pessoas, deseja fazer melhores apresentações. Professor, eu travo muito para me comunicar. Não consigo me expressar da maneira mais adequada, assertiva, objetiva. Eu sou muito prolixo, não consigo me comunicar com confiança, essa live é para você. Então traz a sua pergunta, qual a sua dúvida e como eu posso te ajudar para falar melhor em público. Lembre-se, a arte de falar em público, se comunicar com confiança, não é um dom. Eu vivo dizendo isso daqui para vocês, não é dom. É uma habilidade treinável, você consegue aprender, só que é necessário muito treino. Recentemente eu fiz um vídeo que eu falei para as pessoas assim: a comunicação, ela não é para todo mundo. Falar bem não é para todo mundo. Como assim, professor, não é para todo mundo? Você acabou de dizer que não é um dom. Sim, só que comunicação, falar bem não é para todo mundo porque nem todo mundo se esforça o suficiente. Ela é fácil de aprender. Não é, eu não vou dizer assim, é do dia para a noite, mas você consegue aprender. Você consegue falar bem. A questão é, quantos estão dispostos? Falar bem não é para todo mundo. É para quem está disposto. Eu vejo muita gente querendo milagre. Tem gente que passa 10, 15, 20 anos da vida ignorando a comunicação e ela quer do nada destravar. Ela quer do nada que tudo seja fácil, que tudo seja tranquilo. Ah, eu tentei aplicar uma técnica aqui, aí eu não consegui, então eu vou abandonar. Isso não é para mim. Você tem que ter mais disciplina. Tem um tripé que eu ensino para os meus alunos, deixa eu ver aqui, eu vou pegar um papel. Tem um tripé que eu ensino para os meus alunos e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um tripé. Esse daqui é o tripé da sua comunicação, olha só. Imagina que essa é a sua comunicação e ela tem um tripé bem aqui. Esse é o tripé que você precisa para se comunicar bem. Primeiro, você precisa de disciplina. Por que, professor, de disciplina? Se você não está disposto a treinar quando você não quer, se você não está disposto a fazer a exposição, mesmo quando você não quer, você precisa ir lá se expor, seja aqui no digital ou então no presencial. Se você não está disposto a ter essa disciplina, você não vai conseguir se comunicar bem. Não adianta. Eu mesmo, eu sou fruto, galera, da disciplina. Eu não era bom para me comunicar, eu era muito tímido, travado. Eu vivo contando isso daqui para vocês. Eu tinha dificuldade de falar meu próprio nome em público, eu não conseguia me expressar, organizar as minhas ideias, eu tinha ânsia de vômito para falar. Então eu precisei de muita disciplina para poder me comunicar do jeito que eu falo hoje. Um outro detalhe, se você não tem disciplina, você não vai repetir. E a repetição é essencial. Se você não repete, você não consegue se comunicar bem. Outro detalhe, esse daqui é o ponto 1 desse tripé. Outro detalhe do tripé que você precisa aqui, prática constante. Prática constante para você poder se comunicar bem. Eu gosto sempre de contar essa live que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu não tinha o hábito de fazer lives. Eu já era professor de oratória e comunicação, mas eu não tinha essa prática de fazer lives aqui na internet. Então eu não tinha esse hábito. Eu não apresentava bem diante das câmeras, mesmo sendo professor de oratória, eu não tinha esse hábito de me apresentar aqui. Então o que eu precisei fazer? Todo santo dia fazer uma live. E eu fiquei assim por um bom tempo. Agora que eu apareço aqui, um momento aqui e outro ali, eu não fico aqui todos os dias, mas no momento que eu quis muito destravar a minha comunicação, eu precisei aparecer aqui repetidas vezes, todos os dias, porque é a prática constante. Olha o que a Jaque falou que é um terror para mim falar em público. Sinto ódio disso. Jaque, fica aí que eu já quero te passar um conselho muito importante. Fica aí. Então observem esse tripé. Eu vou repetir para vocês. É um tripé. Primeiro, a disciplina. Acabei de falar para vocês. A gente precisa de disciplina para fazer mesmo quando a gente não quer. Para se expor mesmo quando a gente não quer. Já pega aí, Jaque. Você acabou de falar, eu sinto ódio disso. A gente precisa, para aprender a falar bem em público, mesmo que a gente sinta ódio, que a gente não queira, precisa dessa disciplina. O segundo do tripé, para você falar bem em público e se tornar um excelente comunicador, você precisa de prática constante. Se você não pratica constantemente, eu faço um exercício aqui de oratória, eu faço uma exposição aqui e nunca mais eu me apresento. Eu faço só uma exposição e nunca mais eu volto a apresentar. Se você não tem prática constante, você não vai conseguir se comunicar bem. Eu não falava bem diante das câmeras, eu era só um professor de sala de aula. Então eu comecei a fazer live, todo dia fazendo live aqui, todo dia aparecendo.
Aí eu fui aprendendo a pedir rosinha, inclusive, ó, se você quiser presentear o professor com uma rosinha, presentei aqui. E curta aí também, e vai curtindo, porque o TikTok entende que isso daqui é importante quando você curte essa live. Tá vendo só? A prática constante foi me levando a uma melhora na comunicação aqui na internet. E eu já era professor de oratória, mas só dava aula no presencial. A terceira parte desse tripé, você vai ter que ter tolerância com o processo. É nessa parte, imagina que esse daqui é você, viu? Você é o comunicador aqui. Essa parte do tripé, que é a tolerância com o processo, a maioria peca aqui. A maioria deixa de mão a comunicação aqui. Porque a pessoa, ela passou parte da vida dela ignorando a comunicação. E ignorou de todas as formas, nunca fez um curso de oratória, nunca procurou desenvolver a comunicação. E aí, quando ela pensa em desenvolver, adivinha o que acontece? Ela não tem paciência. E ela acredita que só porque não conseguiu aplicar de primeira, só porque ela não conseguiu desenvolver mais rápido, ou então ela começa a fazer comparação. Poxa, mas fulano de tal destravou mais rápido, mas cicrano ali, ele desenvolveu mais rápido a comunicação. Vem comparação, vem aquela preguiça, você acaba deixando de lado, ou então você acha que não é para você. Você precisa de tolerância. Se eu não tivesse tolerância com o meu processo, galera, eu não estaria aqui. Por muitos anos eu me apresentei muito mal. Por muitos anos eu falava, e quando eu apresentava também, eu ficava tremendo a voz, tremendo o meu corpo. Eu até falo brincando assim, que eu era bem magrinho, então eu tinha um joelho um pouco grande, aí o joelho um batia no outro assim. De tanto que eu ficava tremendo a minha perna. Não foi do dia para a noite, eu precisei ter tolerância com o meu processo. A mesma coisa eu falo para você. Se você entra, por exemplo, no meu curso de oratória, eu tenho um curso, galera, de oratória em formato de desafio para você destravar a sua comunicação em até 4 semanas. Se você quiser conhecer mais, ó, clica no link da bio. Veja os benefícios que você tem lá do meu curso online. Galera, eu cheguei a desenvolver a minha comunicação por um longo processo. Eu precisei ter tolerância com o processo. Se você não tem essa tolerância, você não vai desenvolver sua comunicação. Pessoal, vamos fazendo a pergunta de vocês, ó. Traz aqui qual a sua dúvida que eu estou aqui para te ajudar, perfeito? Eu vou falando aqui sobre os assuntos de comunicação e vou respondendo você. E Jaque, já peguei aqui, ó. É um terror para mim falar em público. Sinto ódio disso. Perfeito. Entender esse tripé? Disciplina, prática constante, tolerância com o processo. Se você tiver esses três, tenha certeza absoluta que você vai se comunicar bem. Porque os melhores comunicadores do mundo tinham disciplina. Eles faziam mesmo quando não queriam. Eles tinham prática constante. Não é praticar uma vez aqui e depois esquecer. Não é fazer uma exposição e depois nunca mais se expor. É fazer muitas vezes. E muitas vezes, até você suar. Até um dia ficar tão natural que você esquece que aquilo era uma dificuldade para você. Por exemplo, antes aqui era uma dificuldade para mim fazer essas lives. Eu comecei a fazer tantas lives, mas tantas lives, que agora não é mais uma dificuldade. Eu ligo a câmera e começo a falar. Mas por causa da prática constante. E aí tem outra parte, a tolerância com o seu processo. Se eu não tivesse tolerância com o meu processo aqui nas lives, eu tinha desistido. Se eu não tivesse tolerância com o meu processo em aprender comunicação, por muitas vezes eu sentia que eu nunca ia aprender comunicação. Eu ficava pensando assim, poxa, quando esse nervosismo vai passar? Quando é que essa tremedeira na voz vai passar? Será possível que só as outras pessoas parecem que aprendem mais rápido que eu e eu sou tão demorado, eu pareço uma tartaruga para aprender a falar em público? Eu sentia isso. E olha hoje como eu me comunico. Mas eu tive que ter muita, não é pouca não, vou falar para você, foi muita tolerância com o meu processo. Professor, tem gente que desenvolve mais rápido? Tem. Tem gente que fala mais rápido em público? Tem. Tem gente que tem outras experiências, outras vivências, tem gente que não tem tanto medo. É claro que algumas pessoas desenvolvem mais rápido que outras, mas não existe, galera, não existe uma pessoa dedicada e que tem esses três pontos aqui, esse tripé. É impossível uma pessoa que não aprenda a se comunicar. Impossível. Se você me disser assim, Rony, tem um fulano ali que ele nunca aprendeu, é um preguiçoso. Te garanto isso. Ele não usou nenhum dos tripés aqui. Ele não teve disciplina, nem prática constante, nem tolerância com o processo. Se ele faz esses três, não importa o mais terrível que a pessoa seja, não importa se ela desmaia para falar em público, ela vai conseguir se comunicar. Pessoal, repito, por muitos anos eu tive ânsia de vômito para falar.
Antes de falar em público, eu tinha que ficar vomitando no banheiro, ou então regurgitando para querer vomitar, porque eu tinha muita ansiedade. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ô Jaque, sobre essa questão, já vou te responder antes de ver as próximas. E obrigado pelos presentes, viu, pessoal? Obrigado pelas curtidas. Se vocês quiserem presentear o professor aqui com uma rosinha. Ô Jaque, essa questão do terror para você falar em público, que você sente ódio disso, o que você precisa fazer agora? Ontem eu comentei, e vou comentar brevemente aqui para você, sobre o tipo de mentalidade, inclusive acabou de sair um vídeo aqui sobre isso, sobre os tipos de mentalidade que afetam a sua comunicação, Jaque. Hoje, possivelmente você tem aquele tipo de pensamento de ameaça. Existem dois tipos de mentalidade. Anota aí para você, Jaque. Todo mundo que está aqui também. Existem dois tipos de mentalidade na comunicação. A mentalidade de ameaça e a mentalidade de oportunidade. Hoje você sente ódio para falar em público e você sente que é um terror para você, porque a sua mente, ela está na mentalidade, ela está no foco da ameaça. Toda vez que você enxerga falar em público como uma ameaça, adivinha o que vai acontecer? Você acredita que isso é ruim para sua imagem, que as pessoas estão ali para te julgar, para te condenar, que algum desastre vai acontecer, que aquilo é péssimo, que todas as sensações que você tem são péssimas. Isso porque você acredita que falar em público é ameaça. Se você começa a transformar essa mentalidade e começa a enxergar falar em público como uma oportunidade, aí o jogo vira para você, Jaque. Hoje você precisa alimentar o pensamento de oportunidade. Professor, eu apareci aqui na internet uma oportunidade? É. Se você aparece aqui na internet, você vende mais, as pessoas te conhecem. Você começa a ter mais autoridade. Então, poxa, me expor diante de um público, seja no presencial ou no digital, você concorda que é uma oportunidade? Mas enquanto você tiver a mentalidade de ameaça, vai ser ruim para você. Vai ser péssimo falar em público. É necessário exercitar a mentalidade de oportunidade. Eu enxergo aqui a oportunidade de falar com vocês, de vocês me conhecerem, de entrar no meu curso de comunicação e oratória. Cada vez que eu apareço, eu aumento a minha autoridade com vocês. Eu aumento a minha familiaridade. Então você me vê aqui constantemente e aí você se torna familiar. Eu me torno familiar para você, na verdade. E aí eu fico repetindo essa minha imagem aparecendo para você. E você sempre vai lembrar que eu sou o professor de comunicação e oratória. E adivinha? A familiaridade, ela gera preferência. E a preferência, você vai preferir comprar de mim um curso meu de comunicação e oratória do que com qualquer outra pessoa. Olha como é uma oportunidade incrível. Outra questão. Hoje nós temos uma bênção mesmo, que é uma oportunidade única que a nossa geração tem, que as gerações passadas, de comunicadores passados, não tinham, que é ligar a câmera. Se você tem um celular com câmera e internet, você pode falar com o mundo inteiro. E hoje eu tenho alunos no Brasil e no exterior, porque eu tenho essa oportunidade aqui de ligar a câmera e falar com você. Tá vendo como tudo é uma oportunidade? Consequentemente, eu vou ficar mais rico. Eu terei dinheiro na conta, porque eu apareço mais e eu gero autoridade. Olha como eu enxergo falar em público como uma oportunidade. Então, para mim, eu não tenho ódio. Eu não tenho ódio por isso. Eu tenho paixão, eu tenho amor, porque eu vejo toda oportunidade que me circula pelo fato de eu falar em público. Deixa eu ver o que é que vocês estão perguntando mais aqui. Se tem pergunta, né, galera? Deixa eu ver se tem pergunta agora aqui, ó. Cadê? Penso tudo isso, engraçado, eu tenho dificuldade. Fala sozinho até aprender. O legal é que você pode pegar a câmera hoje, viu, Jaque? Você pegar a sua câmera, gravar um vídeo você se apresentando e você se analisar e ver o que você pode melhorar. Boa tarde, Sueli, tudo bem? Boa tarde, Nívia. Eu falo na igreja como animador, mas tenho dificuldade de olhar para a assembleia. Ô Solange, se você tem dificuldade de contato visual, você precisa treinar aos poucos, olhar primeiro aqui para a glabela das pessoas, viu? Se você olha na glabela e não nos olhos, com o tempo você vai adquirir autoconfiança para olhar para as pessoas. Só não olha para a testa, não olha para baixo, não fica olhando para cima, para o vazio, não. Porque quando você perde o contato visual, você perde a conexão com as pessoas e também não passa a autoridade ou sensação de segurança. Então, se você quer aprender mais técnicas sobre isso daqui, clica no link da bio e entra no meu desafio. O meu desafio, você pode destravar a sua comunicação em até 4 semanas e em 4 pilares com exercícios práticos, e você tem acesso a 1 ano, por 1 ano na plataforma, para você destravar a sua comunicação.
Deixa eu ver o que mais. Boa tarde, pessoal. Vão entrando aí, vão fazendo a pergunta de vocês. Isso mesmo, eu tenho a minha voz falha, é isso que eu odeio. Ou Jaque, é porque você ainda não tem muito costume. E outro ponto, além de se expor mais e de maneira gradativa, você precisa aprender a controlar suas emoções. Não basta só se expor, você tem que aprender como se expor. Inclusive no meu desafio aqui, se você clicar no link da bio e garantir sua vaga, no meu desafio tem diversas técnicas de controle emocional para você controlar suas emoções e falar em público com mais confiança. O investimento desse curso é de apenas R$ 97, investimento único, e você tem acesso por um ano e diversas técnicas de comunicação para você. Respeitar seu ritmo sempre para tudo, isso aí, eu sou animador da igreja, queria falar melhor. Solange, te convido muito para o meu desafio, ainda mais você que já tem um objetivo, ó, você quer falar melhor e você é animador na igreja. Poxa, entra no meu desafio, faz esse investimento em você que você vai gostar muito. Travo, parece que não sei meu nome. Lu, você está passando pelo sequestro da amígdala. Isso é um sequestro das suas emoções. Você acaba sendo atacada pelas suas emoções e fala muito mais guiada por emoção do que pela razão. E quando você passa pelo sequestro emocional, adivinha o que vai acontecer? Taquicardia, sudorese, você tem nervosismo, ansiedade, tudo isso é só uma consequência do ataque emocional, tá? Mas meu ouvido parece que ficou um negócio aqui, um barulho. Deixa eu ver o que mais. Você está passando pelo sequestro das emoções, viu? Outro ponto, outro ponto. Se vocês quiserem, eu falo um pouco mais. Ontem eu falei sobre isso do sequestro da emoção. Isso é verdade, ó. Converso e falo bem em roda de amigos e pessoas estranhas. Porém, se alguém me pergunta o que eu faço, ô Lu, pode estar acontecendo com você? Tem muitas pessoas que falam muito bem com os outros. Ah, eu converso muito bem no 1 a 1, eu puxo papo, eu converso com a pessoa, eu sei fazer amigos. Só que quando essa pessoa vai tentar falar para um público, ou então quando muitas pessoas estão prestando atenção nela, ela não consegue. Porque existe uma diferença, viu, pessoal? Existe uma diferença da comunicação coloquial, que é do dia a dia, que eu converso com as pessoas, eu falo e você fala também, a gente fica conversando assim. E tem uma outra diferença também, que é a comunicação coloquial e a comunicação em público. Falar em público tem intenção. Se você quer falar em público, você deve ter um objetivo: persuadir, entreter, convencer, vender suas ideias, suas opiniões. Então, para falar diante de um público exige mais estrutura, e as pessoas que não estão acostumadas a ter uma estrutura para falar, elas travam na hora de se comunicar com as pessoas. No caso de falar em público com as outras. Deixa eu ver aqui. Eu sinto ódio de não conseguir falar bem. Eu te entendo, já que a gente sente esse ódio mesmo, mas bora vencer isso daí com técnica. Entenda o seguinte: comunicação, falar bem é técnica, não é dom. Entenda isso. Se fosse dom, eu não estaria aqui. Se fosse dom falar em público, eu nunca seria professor de oratória, porque como é que eu ia me comunicar bem se eu não sabia, se eu não tinha dom? Então não é dom, mas é muito treino, é muita técnica. Lembra aí do que eu acabei de falar aqui, galera. Olha o tripé. Esse é o tripé dos excelentes comunicadores. Você precisa de disciplina, prática constante e tolerância com o processo. Se você tem esse tripé, você vai falar bem. Fechado? É necessário ter isso. Tolerância com o processo, principalmente. Olha só que legal, o Marcos falou aqui. Fiz um curso de falar em público em meados de 1997. Que legal, Marcos. Para você ter uma ideia, eu nasci em 94 e ele fez o curso em 97. Deixa eu ver o que mais aqui. É um terror para mim falar em público, eu sinto ódio disso. Deixa eu ver o que mais, galera. Vão entrando aí. Pessoal, às vezes eu passo por cima de algumas perguntas, não consigo ver tudo, que está subindo um monte de pergunta, tá? Se eu não respondi você ainda, faz a pergunta de novo. Deixa eu ver. Boa tarde, Sueli. Boa tarde. Eu já respondi aqui, né? Estou fazendo engenharia civil. Tem muito trabalho de apresentação. Estão exigindo bastante. Jaque, meu convite bem especial para você. Eu não acredito que as pessoas caem aqui na minha live de paraquedas. Eu não acredito nessa questão de, foi um acaso que eu encontrei. Não, você está passando por uma dificuldade, por uma dor.
e de alguma forma o universo sabe que você precisa vencer essa dor. E aí você apareceu aqui na minha live, você caiu de paraquedas, como as pessoas falam. Tem muita gente que fala assim, Rony, eu caí de paraquedas na sua live e é justamente o que eu preciso, destravar minha comunicação, falar bem em público. Então, Jaque, faz esse investimento em você. Clica no link da bio, entra no meu desafio, você não vai se arrepender. Você vai aprender a destravar 4 pilares da sua comunicação. Primeiro, desbloqueio mental. Você vai aprender quais são os 3 inimigos da naturalidade e como você vai controlar esses inimigos, diminuir sua ansiedade, seu nervosismo com técnicas de oratória. Esse é o primeiro pilar, desbloqueio mental. O segundo pilar, você vai aprender sobre clareza na fala e organização de ideias. Como é que eu falo de maneira clara, organizo meu pensamento e não tenho mais aquele temido branco, sabe, pessoal? Aquele branco que bate na nossa cabeça. O terceiro pilar, você vai aprender sobre convicção nas palavras. Como é que eu falo de uma maneira convincente e persuasiva para que as pessoas prestem atenção em mim e validem a minha ideia, a minha opinião e as minhas apresentações? Quem não fala com convicção, galera, não consegue vender bem. Ah, eu não sou vendedor, professor. É sim, você vende suas ideias, você vende produtos, serviços, as suas opiniões. Então você precisa falar com convicção. E o último pilar que você vai destravar no meu desafio é sobre linguagem corporal confiante. Quais são os gestos, postura, olhar, o contato visual, qual é a presença que eu tenho que ter no ambiente para transmitir autoridade para as pessoas. Tudo isso você vai aprender no meu desafio, com exercícios práticos, exercícios ali para que você consiga aplicar no seu dia a dia. Então eu te indico, Jaque, entra lá para que você, não passe por esse perrengue aqui, já que você está fazendo engenharia civil e tem muito trabalho de apresentação. Olha, quando eu fui coagido 5 anos, eu ficava estressado na apresentação de trabalho. Marcos, quando a gente é coagido a falar, quando a gente se expõe de uma maneira, como é que eu posso dizer? Quando vai numa pressão, quando é uma pressão absurda, é muito complicado mesmo a gente se comunicar bem, viu? Porque a gente está ali numa pressão, a gente não quer, a gente acaba criando um trauma e não enxerga a arte de falar em público como uma oportunidade, assim como uma ameaça. Então a gente precisa, no caso aí, ressignificar essa situação para você, tá? Mas você disse até que fez, né, um curso de oratória? Aí eu não sei, Cauã. Venda é outra parte, hein? Aí eu te indico você buscar uma parte de vendas. E se você quiser aplicar oratória para você vender seu Celta, você tem que fazer o seguinte: qual é o benefício que ele tem para a pessoa? Você tem que pegar ali no ponto de benefício para a pessoa e por que que vale a pena ela comprar isso. Ela comprar aí seu Celta. Deixa eu ver o que mais, galera. Tá subindo bastante aqui interações. Vão fazendo a pergunta aí. Se eu pulei a pergunta de alguém, por favor, refaz. Olha a Fernanda falando aqui, só passei para dar um oi. Perfeito, Fernanda. Boa noite, professor. Estou bem, Fernanda. Como é que você está também? Leitura em voz alta todos os dias é boa técnica quando feito da maneira certa, viu, Antônio? Porque as pessoas acham que leitura em voz alta, galera, é só pegar e começar a ler em voz alta. Ele não vai ajudar de maneira tão objetiva se você não consegue fazer isso com técnicas. Por exemplo, semana passada eu dei um treinamento para alguns alunos e eu ensinei eles as técnicas certas para vocês fazerem leitura em voz alta. Ela é excelente sim, Antônio. A leitura em voz alta é excelente, mas você precisa fazer com as técnicas certas. Se você não faz do jeito certo, você só vai ler. Só vai ler em voz alta. E aí não adianta muito. Tem que ter as técnicas certas de oratória para você modular a sua voz, utilizar ênfases, pausas, destaques na sua fala e conseguir transmitir emoção. Então tem que ter tudo isso aí na leitura. A minha filha tem vergonha de falar, Fausto, dá de presente para ela o curso aqui, ó, o meu desafio de comunicação. Se ela tem essa vergonha de falar, ela precisa de técnicas. Galera, muitas vezes eu não me comuniquei bem porque eu não tinha técnica. Eu tô com uma dor no ouvido, galera. Depois eu vejo isso daqui, mas tá aquele zumbido. Não sei se tem algum barulho lá fora. Mas voltando aqui. Se a sua filha tem vergonha, você precisa entender que ela precisa de técnica. Eu tinha muita vergonha também. As técnicas de oratória e comunicação foi que me ajudaram, que me salvaram dessa timidez, desse medo de falar. Se você quiser, apresentei a sua filha com o desafio aqui de comunicação. Não sei se ela tem a idade, né?
Se ela tiver mais de 18 anos aí, então presenteia ela. Deixa eu ver o que mais. Se eu pulei a pergunta de alguém, faz de novo. Boa noite, galera que está entrando agora aqui. Sejam todos muito bem-vindos à live. Eu indico um livro chamado Como Falar Bem. O Reinaldo Polito é muito bom. Eu indico sempre o livro Como Falar em Público e Encantar Pessoas, para começar, porque a comunicação dele ali ela é bem simples e já pega em pontos fundamentais da oratória e comunicação. Mas aqui o Reinaldo Polito também é excelente. Você explica muito bem, professor. Estou amando, super indico. Que bom, Lucileia. Ah, Lucileia aqui, galera. Ela faz parte do meu desafio. Ela é minha aluna aqui do desafio de comunicação. Fico feliz, viu, Lucileia? Conhece? Conheço, Cleópatra, claro. Conheço sim. Acho que foi você que falou aqui do Reinaldo Polito, né? Conheço sim. Conheço muitas obras dele. Para você ter uma ideia, eu não era nem nascido quando ele já tinha escrito o livro de oratória, para você ter uma ideia. Não, não faça isso. Não faça isso, Cleópatra. Você tá aí comigo, Cleópatra? Porque você falou aqui, ó, quando for falar em público, marque um ponto central na parede e olhe sempre. Não, não, não. Então, eu espero que você não tenha aprendido isso no livro do Reinaldo Polito, hein? Eu acredito que não. Não faça isso. Isso é um erro grave. Quando é contato visual, o ideal é quem tem medo de olhar nos olhos tem que olhar na glabela. Se você procurar um ponto central na parede e olhar sempre, você vai perder o contato visual com as pessoas. Cleópatra, Cleópatra, não faça isso. Não, jamais, jamais, jamais. Não siga esse conselho, viu, Cleópatra? Quando for falar em público, marque um ponto central na parede, olhe sempre. Não, não, não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso daqui, galera, eu já treinei muitos alunos de diversas áreas profissionais que cometiam esse erro. Muita gente, eu não sei de onde veio isso, de escolher um centro na parede ou um ponto fixo e olhar. Isso é o pior erro que existe de contato visual. Você tem que fazer o seguinte: olhar na glabela das pessoas, aqui, ó, não no olho, na glabela. Porque em qualquer distância social, as pessoas sentem que você está olhando no olho. Isso para quem tem dificuldade. Depois, com o tempo, você vai distribuir o seu contato visual para o olho da pessoa. Quando você vai falar em público, se você escolhe um ponto central na parede e olha para lá, as pessoas sentem que você não olha para ela e aí você perde a conexão. Perdeu a conexão, já era. Sua apresentação não vale nada. Porque contato visual é conexão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que está todo mundo aqui e aí eu escolho um ponto fixo na parede e fico olhando para lá. As pessoas que estão me olhando aqui, elas vão começar a querer olhar para onde eu estou olhando, porque elas sentem que eu não estou olhando para as pessoas. Então toma muito cuidado com isso. Essa não é uma boa regra de oratória, viu? A regra é, olha aqui, ó. Quem tem medo aí de contato visual, olha aqui no início. Que aí as pessoas sentem que você está olhando no olho e depois você distribui o contato visual para o olho, tá, Cleópatra? Toma cuidado com isso. Na advocacia é essencial falar bem em público. É o diálogo a nossa fonte de renda principal, isso aí. Quem é advogado, tem muitos alunos advogados, viu? Eu não sei se desse desafio aqui tem. Ah, tem. Eu tenho alunos que são advogados. Inclusive, eu tenho uma aluna que ela é perita criminal em Portugal e ela faz parte do meu desafio. Ó. Uma aluna espetacular. Ela é especialista, perita criminal, já está fazendo diversas palestras e ela faz parte aqui do meu desafio. Eu tive muitos alunos, estudantes de direito e alunos que são advogados. Eu tive um aluno mais recente que ele tinha 30 anos de carreira na advocacia e mesmo assim estudando para melhorar cada vez mais a comunicação oratória. Deixa eu ver o que mais. Ele fala muito bem, fico admirada. Isso aí, galera. O pessoal do direito tem que falar bem, né? Não, não tem como correr. Não tem como correr. Eu falo com timidez. Não quero mais. Moine, entra no meu desafio, Moine. Eu tenho outro convite para vocês também, porque olha, vocês que têm medo aqui, vocês querem aprender técnicas para controlar as emoções? Vocês querem aprender técnicas para se comunicar muito bem? Recentemente eu fiz um workshop que se chamou Fale Sem Medo. Foi um workshop que eu dediquei boa parte dele a técnicas para vocês controlarem as emoções. E esse foi o principal assunto do meu workshop: controle das emoções, organização de ideias e linguagem corporal.
Esse workshop ele foi R$ 37. Ele foi todo gravado já, eu fiz ao vivo com os alunos, ele já foi gravado, já está todo organizado em formato de aulas curtas. Se você quiser, para destravar o seu medo, Moine, e todo mundo aqui, ó, se vocês querem entrar num workshop de comunicação que tenha um valor acessível para vocês e que você consiga aprender técnicas para controlar a emoção, eu indico o workshop que eu fiz. Esse workshop ele custa apenas, custa não, é um investimento de apenas R$ 37. Se vocês quiserem esse workshop, ele já está todo gravado, organizado lá para vocês, tem material de apoio, ele é apenas R$ 37. É só você escrever para mim aqui, pode escrever para mim lá no direct, comunicação, porque ele não está disponível no link da bio, ele é apenas para quem quer, tem a intenção mesmo. Então escreva para mim no direct, que aí terminando a live a gente envia o link para vocês. Escreve lá comunicação, que aí eu vou saber que vocês querem um workshop. Ele é apenas R$ 37 o investimento, ele está incrível, galera. Eu ensinei para os alunos lá uma técnica para controlar as emoções quando você está tendo ataque de ansiedade, quando você tem muito nervosismo para falar. Ficou uma preciosidade esse workshop e vocês vão gostar muito. Eu sempre foco muito em técnicas práticas. Para mim, oratória é prática. Se eu não te ensino técnicas práticas, você não vai aprender. Se você quiser, vai agora no direct, não perde tempo, e escreve lá comunicação. Que aí eu, a minha equipe, nós vamos saber que você quer o workshop. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu pulei alguém, galera? Se eu pulei a pergunta de alguém, boa noite, Edna, tudo bem? Se eu pulei a pergunta de alguém, faz aí. Comecei a seguir, preciso muito aprender a falar em público. Sou professora, tenho muita dificuldade, Betânia. Que bom que você está aqui. Se você quiser, faça parte do meu desafio. Eu tenho muitos alunos que estão destravando, para vocês terem uma ideia. Esse meu desafio, o link está na bio, o desafio, viu? Tem o workshop e tem o desafio. O desafio, o link está na bio. O investimento é de apenas R$ 97, Betânia, para que você seja uma professora que se comunique com confiança, controle as suas emoções, use técnicas de oratória para você dar aulas melhor, dar melhores aulas para os seus alunos. É apenas R$ 97, investimento único. Você tem acesso por um ano e diversos exercícios práticos que você já consegue aplicar de imediato nas suas aulas. Se você começar já essa semana o desafio, você já consegue aplicar o exercício de controle emocional antes da sua aula, para que você se expresse bem. Vocês que são professores, galera, eu sou professor, então de professor para professora. Professor precisa, além de ser didático, ele precisa também falar com convicção, com confiança. Ele precisa aprender a ocupar o espaço. Um professor que não sabe ocupar espaço em sala de aula, que não sabe projetar bem a voz, que não consegue organizar o pensamento de um modo que seja mais persuasivo, os alunos não vão prestar atenção. Então, professores, advogados, estudantes de direito, vocês que são gestores de pessoas, vocês que trabalham em qualquer área que exija a comunicação ou qualquer tipo de apresentação, façam o desafio. Vocês não vão se arrepender. Eu tenho alunos no meu desafio que tinham medo completo de falar em público e agora estão palestrando, tanto no presencial quanto no digital. Eu tenho alunos que tinham trava para falar aqui na internet e agora estão fazendo lives todo dia. Eu tenho uma aluna, inclusive, que neste exato momento acredito que ela está fazendo live. Ela faz live no mesmo horário que eu e ela faz live todo dia. Ela não fazia live. E ela é aluna do meu desafio. Apenas R$ 97 para você destravar a habilidade mais importante do planeta, que é se comunicar bem com confiança. E obrigado por seguir, viu, galera? Aproveitem para me seguir aí também, que eu fico compartilhando muito conteúdo aqui. Deixa eu ver o que mais. Que mais? Leitura em voz alta, já falei aqui. Vamos fazendo perguntas, pessoal. Eu ia falar professor. Vamos fazendo perguntas aí. Oi, 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 todo mundo que está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazendo a pergunta de vocês. É errado treinar no espelho? Não é não. Sagitarianjo. Sagitarianjo? Como é seu nome? Como é que eu posso te chamar? Não é errado, não. Nada. Qualquer professor que te fala que é errado treinar no espelho, é ele que está errado, ele precisa refazer o curso de comunicação oratória. Só que tem um método melhor, Sagitarianjo. Tem um método melhor que é você pegar a sua câmera, seu celular com câmera, fazer uma apresentação, gravar vídeos curtos e gravar vídeos longos, fazendo uma apresentação e depois que você pega a gravação, você analisa como pode melhorar.
O do espelho é muito bacana, tanto o celular no modo selfie serve também, quanto no espelho é muito bacana porque você vê imediatamente como é que estão os seus gestos, a sua postura, se você precisa ajustar algo. Então faz treino no espelho. Só que também treinar no espelho você precisa fazer de maneira estratégica, utilizando técnicas, aprendendo técnicas para você poder se avaliar. Mas a melhor ferramenta que nós temos hoje de longe, galera, a melhor, absolutamente a melhor ferramenta de comunicação hoje para você treinar sua oratória é um celular com câmera. Olha, neste exato momento que eu estou fazendo essa live aqui, eu estou exercitando minha comunicação, aquecendo minha comunicação. Ah, mas você já é professor de oratória, mas mesmo assim, galera, eu sou professor de oratória, mas a comunicação não para de evoluir e eu preciso evoluir junto. Então, aqui a comunicação no digital, tem a comunicação no presencial, a gente precisa sempre melhorar nossa comunicação em diversos ambientes. Muitas vezes, o jeito que eu falo aqui com vocês não vai ser o jeito que eu vou fazer uma palestra. Ou então eu vou fazer uma apresentação num ambiente um pouco mais culto, sabe, mais sério, eu tenho que me adaptar aos ambientes. Existe uma certa adaptação à comunicação em diversos ambientes. E somente fazendo, se expondo, é que você consegue. O que mais aqui? Tomei um chazinho, tô até arrotando. Cadê aqui, galera? Deixa eu ver, eu tô organizando o máximo aqui para poder não pular a pergunta de vocês. Espera aí. Vou palestrar, tô nervosa. O Índia? É Índia, né? Índia diarista. Faz um investimento em você e entra no meu desafio. É sério, você vai gostar muito. Assim que você entrar no meu desafio, vai lá na parte de bônus, nem precisa começar ainda a parte do desafio não, porque o desafio ele é dividido em 4 módulos, onde você vai passar por 4 pilares da sua comunicação. Mas já que você tem uma palestra e está nervosa, eu te aconselho, se você entrar aqui no meu desafio, vai lá na parte de bônus, e na parte de bônus, eu liberei um bônus para os meus alunos, que foi uma masterclass que eu gravei, chamada Como Fazer Apresentações Impactantes. Essa masterclass, na época, ela foi R$ 147. Mas aqui, quem entra no desafio já tem gratuito essa aula lá, viu? Agora, o que eu vou te falar aqui? Você que vai fazer a primeira palestra, primeiro, parabéns. De verdade, parabéns porque você aceitou, você bateu no peito, chamou a responsabilidade e vai palestrar. Agora, o que você precisa tomar cuidado? Faz exercício de respiração, cuidado com seu pensamento catastrófico, começa a enxergar essa palestra como uma oportunidade e não uma ameaça, porque toda vez que você enxergar o ato de falar em público, fazer uma apresentação como uma ameaça, você só vai pensar na catástrofe. Você só vai pensar assim, nossa, mas e se me julgarem, e se me condenarem, e se eu errar, e se me der o branco? Toda vez que você vai pensando desse jeito, você está ativa na ameaça. O que você deve fazer? Ativar a oportunidade. Índia, você tem que enxergar que a sua palestra é uma oportunidade incrível para você crescer mais, para você falar, para você ser melhor vista ou até melhor remunerada, porque as pessoas vão começar a olhar para você, se você vende algum produto, algum serviço, as pessoas vão começar a valorizar, você vai ter mais autoridade, tá vendo só? Oportunidade. Se você vai para a sua palestra com essa cabeça de oportunidade, o jogo vira para você. O que mais aqui? Boa noite, é isso que eu preciso fazer, Larissa. Bora para o desafio, Larissa. Te convido para que você faça parte do meu desafio, destrave sua comunicação e se torne mais uma das minhas alunas que estão vencendo na vida por causa da comunicação. Galera, quem fala bem vai ter sucesso na vida pessoal e profissional, não tem como. Se você fala bem, as pessoas prestam atenção em você. Se você fala bem, você vende melhor suas ideias, seus produtos e seus serviços. Pronto, esse é o jogo. Eu não posso tratar como opcional a minha comunicação, hein? Quem trata a comunicação como opcional já está perdendo no jogo. Comunicação não é opcional, é obrigatória. E se você levar a sério a sua vida profissional, a sua carreira profissional, você tem que levar a sério a sua comunicação. Já chega. Chega de não ser vista, chega de não ser lembrada, chega de passar pelo medo e a prisão de não conseguir se comunicar bem. Já respondi aqui, queria aprender para o mercado de trabalho. Larissa, entra no meu desafio, Larissa. Vai te ajudar muito essa questão do mercado de trabalho. Eu vou explicar rapidão para vocês como é que funciona o meu desafio para quem ainda está com dúvida aqui. Presta bem atenção agora, você que quer saber como funciona o meu desafio de comunicação. Eu tenho um curso de comunicação oratória, o link está na bio,
e ele se chama DFB, Desafio Fale Bem, que é um curso de comunicação e oratória em formato de desafio, onde você vai destravar 4 pilares da sua comunicação em até 4 semanas. Os pilares são desbloqueio mental. Nesse pilar você vai aprender quais são os inimigos da sua naturalidade, o que está te impedindo de se comunicar bem e técnicas e exercícios para você controlar suas emoções e falar bem em público com confiança. O segundo pilar, você vai aprender, e lembrando, você tem que ir de um por um, viu? Não vale pular, tem que ir de um por um. Já está toda a metodologia lá funcionando para você desse jeito. O segundo pilar, você vai aprender sobre clareza na fala e organização de ideias. Porque quem tem clareza no falar, clareza nas ideias e consegue organizar os pensamentos sem aquele temido branco, quando você consegue falar desse jeito, as pessoas prestam mais atenção em você e você é mais persuasiva. Não tem como. Você pode trazer qualquer pessoa aqui que seja persuasiva. Ela tem estrutura. Pessoas persuasivas têm estrutura na fala. Algo muito bacana também que você tem nesse pilar é sobre vícios de linguagem. Tem todo um exercício lá nesse pilar para que você vença seu vício de linguagem e não fique com né? Tipo assim, qualquer vício de linguagem nesse segundo pilar você vai destravar e vencer esse vício. O terceiro pilar, você vai aprender convicção nas palavras, porque vende melhor quem convence mais. E você sabia que convencimento é diferente de verdade? Você sabia que tem muita gente mentirosa que é convincente? Tem muita gente aí que está mentindo para as pessoas, só que ela tem convicção. E tem muita gente que tem a verdade, mas fala como se fosse um mentiroso, uma mentirosa. E toda vez que você tem a verdade, que você tem uma verdade para compartilhar, mas você não é convincente, você passa para as pessoas a ideia de que é mentirosa. Como é que eu mudo esse jogo? Aprendendo quais são as estruturas verbais, quais são as palavras que eu devo usar ou não para transmitir mais convencimento. E tudo isso você aprende no terceiro pilar. No quarto pilar, linguagem corporal confiante. Quais são gestos, postura, contato visual e presença corporal para que você ocupe o espaço e transmita mais autoconfiança. Tudo isso com exercícios práticos e desafios semanais para você destravar sua comunicação. O investimento, professor, é R$ 5.000? Não, apenas R$ 97. Investimento único, você tem acesso por um ano e ainda tem um grupo exclusivo no WhatsApp para você receber conselhos extras meu e também algum conteúdo extra que eu queira compartilhar lá com a turma e também você receber o suporte. Fechado? Se você quiser, é só clicar no link da bio. Professor, eu não tenho agora R$ 97 para fazer esse investimento, mas eu tenho um investimento de R$ 37. Por que eu estou falando sobre esse valor e esse investimento? Recentemente eu fiz um workshop que se chama Fale Sem Medo. A minha equipe já estruturou, a gente já pegou a gravação, estruturou tudo em módulo de aula e já deixou também o material de apoio por apenas R$ 37. Se você tem R$ 37 para investir em você e vencer seu medo de falar em público, escreva no direct para mim, porque o link não está na bio. Escreva no direct para mim comunicação. Quem escrever comunicação no direct vai receber o link para investir apenas R$ 37 no workshop. Tem o workshop e tem o meu desafio. O desafio, o link está na bio. Queria aprender sobre o mercado de trabalho. Pronto, você vai aprender para falar bem ali para o mercado de trabalho. Deixa eu ver o que mais. Cadê? Pessoal, eu estou indo bem aqui, organizando para ir um por um, tá? Para eu responder todo mundo, para não pular ninguém. Larissa, você prestou atenção aí? Eu acabei de explicar como funciona o desafio. Você prestou atenção? São 4 pilares, 4 módulos e você tem exercícios práticos e desafios semanais para você fazer. As aulas já estão todas lá, você tem acesso por um ano. O foco é bastante na prática, viu, pessoal? Também nos exercícios práticos. O que mais aqui? Tem como melhorar minha voz? Já sofri muito por causa dela. O Gersivaldo, se for a estrutura da sua voz, se você acredita que tem uma voz muito estridente, se você acha que tem uma voz muito fina, ou então você acha que tem uma voz feia, primeiro, se você acha que tem a voz feia, você já tem que começar a mudar isso. Porque muitas vezes tem pessoas aqui que têm a voz normal, tem a voz bonita, mas na percepção dela a voz dela é feia. E aí, como ela acha isso, ela tem vergonha de falar. E mesmo que a sua voz seja feia, digamos assim, a minha voz ela é muito estridente, a minha voz parece de uma gralha, a minha voz, não sei. Mesmo assim você tem que falar.
Eu mesmo, eu não tenho a voz do William Bonner, galera. Eu não tenho uma voz assim de radialista. Mas isso não me impede de fazer dinheiro. Eu sou professor de oratório, eu não sou professor de rádio. Eu não estou aqui para gravar para rádio, para fazer voz bonita de rádio. Não, eu sou um professor de oratória. Eu ajudo as pessoas a destravarem a comunicação e falar bem em público. Essa é a minha meta. E claro, para você falar bem em público, é necessário primeiro você se aceitar, Gessivaldo. Aceite a sua voz. Aceite do jeito que você é e você pode melhorar. Agora tem um outro ponto que eu posso te aconselhar. Se a sua voz é muito fina, porque tem homens que têm vergonha por causa disso, a voz às vezes é muito fina. Se você acha que ela é muito estridente, tem como você fazer fonoaudiologia. Aí vai com fonoaudiólogo. Eu não oriento um curso de oratória se você tem esse problema de voz. Aí você tem que fazer com fonoaudiólogo. Isso se for questão física, tá? Se for questão física da voz. Se você tem muita vergonha porque é muito fina, porque, sei lá. Se for questão de você achar que ela é feia, começa a mudar isso. Porque muitas vezes não é feia assim, não. É só uma percepção distorcida que você tem. Mas se você sofre muito com algum problema físico da sua voz, eu te oriento você fazer um tratamento com fonoaudiólogo. Fechado, Gessivaldo? O que mais aqui? Cadê? Melhorar minha voz tem como? Respondi aí, Gessivaldo. Tem como. Se for problema físico, faz fonoaudiólogo. Se você quer apenas aprender a modular a sua voz, utilizar ênfases, dar destaques, aí você pode fazer um curso de oratória. Inclusive, você pode fazer o meu desafio aqui. Eu não tinha coragem de apresentar os trabalhos de escola por medo, por ficar nervosa e muita timidez. Larissa, entra para hoje, ó, clica no link. Ou então, se você não tiver um investimento de R$ 97, mas você quer vencer seu medo. Peraí, tem um barulho. Gente, tá aparecendo tanto gato aqui na minha casa. E esses gatos estão fazendo uma arruaceira no meu teto que vocês nem imaginam. Eles ficam brigando lá em cima. Aí faz barulho de tudo que é jeito aqui. Ô Larissa, se você quiser vencer esse seu medo, essa sua timidez, com exercícios práticos, faz o meu desafio. Professor, eu não tenho R$ 97 agora, mas eu quero vencer meu medo. Eu quero aprender técnicas para controlar minhas emoções. Faz o meu workshop. O workshop é apenas R$ 37. Aí você escreve comunicação lá no direct que a gente manda o link para você. Vão mandando lá, viu, pessoal? Que já já o pessoal manda link para vocês lá. Falo bem, mas isso também é problema, porque eu não deixo passar nada. Carla, me explica melhor isso daí. Muito importante mesmo, falar corretamente e com pausa certa. Não entendi isso, você. Mas isso também é um problema, porque eu não deixo passar nada. O que que você não deixa passar nada? Me explica. O que seria isso? Qual a diferença entre o workshop e o curso de oratória? O Sagitariana, o curso de oratória, ele tem um formato de desafio, você tem acesso por um ano, e ali tem cada módulo é um pilar que você vai destravar pontos específicos da sua comunicação. São 4 pilares, 4 módulos. E ali você tem os exercícios práticos. O workshop, ele é focado numa dor específica. No caso ali nesse workshop, eu trabalhei muito com os meus alunos o medo de falar em público, por isso que o workshop se chama Fale Sem Medo, então você vai aprender técnicas para controlar as suas emoções e também organizar seu pensamento e algumas estratégias para você cuidar da sua linguagem corporal. Já o curso, ele tem um período mais longo, ele tem mais estratégias ali e é focado em 4 pilares um pouco mais amplos, que é desbloqueio mental, clareza na fala e organização de ideias. Então você vai trabalhar dicção, vícios de linguagem, que são pontos que a gente não trabalha no workshop, vícios de linguagem, controle emocional, estruturas de fala, convicção e também você vai aprender no desafio linguagem corporal confiante. O workshop ele já é uma dor um pouco mais específica, é mais direcionado para quem tem medo de falar, precisa destravar urgentemente. Professor, eu sou muito controlado pelas minhas emoções e eu preciso urgentemente controlar isso. Faz o workshop, ele é apenas R$ 37. E também eu fiz o workshop, galera, porque tinha muita gente me pedindo aqui nas lives um investimento um pouco mais acessível. E tem gente que não consegue agora fazer um investimento de R$ 97. Então eles me pediram, Rony, faz um outro curso focado aí só para a gente destravar o nosso medo e um investimento que a gente consiga acessar. Aí eu fiz o workshop, a minha equipe já fez todo o corte lá, já distribuiu o material, já criou material de apoio também, e já está tudo organizado em módulos para que você faça o workshop e faça um investimento acessível de R$ 37. Essa é a diferença ali, viu? Ele tem um foco maior, é um ano, são 4 pilares, e o workshop ele tem mais aquele foco mesmo de você destravar o medo.
Você destravar o medo de se comunicar. Cadê aqui? Eu tenho sofrido com a timidez, pois tenho que pregar e às vezes sinto insegurança. O barbearia do Lê, parabéns porque você está se expondo. Primeiro ponto, olha bem para mim agora e olha o que eu vou te dizer. Parabéns. Você é um corajoso, você já é vitorioso, porque mesmo que você tenha sofrido com a timidez, pois tenho que pregar e às vezes sinto insegurança. Se você já está pregando, se você já está ali se expondo, parabéns. Você já está muito mais que acima da média. Essa insegurança, com o tempo, você vai vencer. Eu, por muito tempo, falei em público inseguro. Por muito tempo eu falei em público, eu não conseguia controlar minha ansiedade, meus medos, eu vomitava antes de falar em público, eu tremia a voz, eu tremia o corpo, mas não parei. Eu segui mesmo assim. E mesmo que eu passasse muita vergonha, eu tinha uma coisa na cabeça: passa a vergonha que a vergonha passa. E um dia eu colocava assim na cabeça, ó, um dia você vai falar muito bem. Um dia as pessoas vão dizer para você: você fala muito bem. Eu vivia me afirmando isso. E olha como hoje eu realizo isso. Tem gente que chega aqui na live e fala assim: professor, você fala muito bem. Professor, você explica muito bem. Claro que eu não me exponho aqui, ô Lê, barbearia do Lê, eu vou te chamar de Lê, tá? Ô Lê, eu não falo aqui em público para me expor e me exibir, não. Eu falo em público para ajudar vocês. Eu falo em público com um objetivo. Eu quero que vocês destravem. Então o foco não sou eu aqui. Mas você concorda que só o fato da pessoa dizer assim, professor, você fala bem, você fala de maneira organizada. Aquela afirmação que eu me dizia lá atrás, quando eu tinha muito medo, hoje está se realizando? Só que eu tive tolerância com o processo. Para quem está entrando agora aqui, eu vou repetir. No início da live eu falei sobre esse tripé aqui, ó. Imagina que esse daqui é você, tá? Esse daqui é um tripé do excelente comunicador. Ele precisa de disciplina, prática constante e tolerância com o processo. Quando você tem disciplina, você faz mesmo que você não, quando você não quer. Você faz mesmo com medo. Isso é disciplina. Disciplina, tolerância, não. Disciplina, prática constante. Você precisa fazer várias vezes. Você tem que pregar mais vezes para poder vencer esse medo. Eu tenho que fazer mais lives para poder me tornar bom em lives. Obrigado, pessoal. Olha aqui, ó, eu coloquei 20 rosinhas hoje. Vocês conseguem ajudar o professor com 20 rosinhas? E vão curtindo aqui a tela também, porque ajuda muito o TikTok a entender que essa mensagem é importante. Então é praticar constantemente, não é só uma vez. É fazer várias vezes até o cérebro entender que aquilo vai ser normal para você. Obrigado pela rosa. E o último, estou repetindo aqui, hein? Disciplina, prática constante, tolerância com o processo. Ô, Lê, tenha tolerância com você. Tenha tolerância com o seu processo. Um dia, você não vai mais sofrer com essa timidez, mas você precisa hoje de tolerância. É tolerar. E quando eu falo tolerar, não é aceitar. É você ter paciência, tolerância com esse processo. Ou seja, eu entendo que eu preciso de um tempo. Eu entendo que eu preciso focar aqui e um dia essa timidez, ela vai ser só uma história para eu contar. Então tem esse tripé, viu? E se você quiser aprender técnicas para pregar melhor, eu te oriento muito você fazer o meu desafio. Se você só tem dinheiro agora para fazer um investimento de R$ 37, faz ali o workshop. Mas se você quiser essas técnicas, já que você já está se expondo e você quer pregar melhor, faz o meu desafio. Porque também na parte de bônus você vai aprender uma masterclass que tem lá gravada já está gratuita para você lá. É um bônus que se chama Como Fazer Apresentações Impactantes. Você já vai conseguir utilizar aquelas técnicas na sua pregação. Então vai lá que você vai conseguir falar muito melhor. Deixa eu ver o que mais. Galera, eu não tenho vergonha de fazer esse convite para vocês entrarem no meu desafio, porque vocês não têm ideia de quantos alunos estão destravando ali. Que nem eu falei para vocês, tinha aluno que não falava em público e agora está palestrando. Tinha aluno que não conseguia gravar um vídeo e agora está fazendo live todo dia. Quando você investe na sua comunicação, você está dizendo para o seu futuro o seguinte, e para a sua carreira: eu me importo comigo. Eu me importo com o meu sucesso. Quando você trata como prioridade a sua comunicação, você está mostrando para você e para a sua profissão, para a sua carreira, que ela importa, que é importante e que você quer ser um sucesso. Você não pode querer ser um sucesso na carreira profissional e ignorar a comunicação, isso não é possível. Eu sempre falo aqui, galera, do que adianta você ser um profissional nota 10, com certificação nota 10, se você é um nota 2 na comunicação? O mundo vai te enxergar como um nota 2. Ah, professor, eu tenho certificado aqui, ó, eu sou nota 10. Eu só tirei notas altas na minha faculdade.
Mas aí quando você vai comunicar com o mundo, quando você vai comunicar suas ideias, você é um nota 2. Você fala mal, você se comunica mal, você não tem autoconfiança. O mundo vai te enxergar da maneira como você se comunica, não é o seu certificado. Deixa eu só ver se... Ah, pronto, tá funcionando aqui. Eu pensei que o microfone tinha desligado. O mundo te enxerga da maneira como você se comunica. Desculpa dizer isso. Ah, mas é injusto porque eu fiz graduação, pós-graduação. Se você não elevou a sua comunicação no mesmo nível da sua certificação, as pessoas vão te enxergar por baixo. Então toma muito cuidado com isso. E galera, o que é R$ 97 diante de um destravamento na comunicação e você falar bem? Não é nada. Aqui, a depender da região do Brasil, R$ 97 você não compra mal uma pizza boa. Vocês sabem que eu estou falando a verdade, hein? A depender do lugar, você não compra nenhuma pizza boa. Deixa eu ver o que mais, que mais, que mais. Cadê? Pessoal, se eu pulei a pergunta de alguém, vai fazendo a pergunta de novo. O Antônio aqui perguntou: seu curso tem certificado? Acredito que dá para liberar lá, viu? No momento não está liberado lá o certificado, mas acredito que tem como pedir na plataforma. Eu vou até ver com a minha equipe esse ponto aí. Entendi, obrigado pelas respostas. De nada. Como faço para fazer o curso? Sabrine, me diz aqui. Ainda está comigo aí, Sabrine? Diz assim, sim, professor. Inclusive, nome bonito, viu? Sabrine. Nome bonito. Eu consigo falar bem fazendo vídeo, mas pessoalmente não sou muito boa. Normal, viu? Tem muita gente que é muito boa diante das câmeras, só que quando é no 1 a 1, aí é outro jogo. É outro jogo. Então faz muito sentido o que você fala. Não fica achando que é anormal, não, tá? Tem muita gente que fala muito bem diante da câmera e trava muito no presencial, no 1 a 1. No pessoal é bem travada. Então faz o meu desafio que você vai destravar bastante. Quero muito destravar e falar em público. Lide, entra no meu desafio urgentemente. Você vai gostar muito e você vai ser uma nova pessoa. Deixa eu ver aqui. Estou aqui, Sabrina. Se você quer saber do workshop ou é do desafio? Mas se bem que eu vou te responder rapidão aqui, ó. Se você quer fazer parte do desafio, eu oriento muito. Quem quer passar por todo esse processo de desafio, fazer os exercícios práticos, clica no link da bio. É só você vir aqui na minha bio no TikTok e o link está lá. Se você quiser o workshop, que ele é R$ 37, aí é só escrever no direct comunicação. Escreve lá comunicação que a gente vai saber que você quer o workshop. O workshop ele é R$ 37 e o desafio ele é R$ 97. Investimento único, tá? Não é mensal, é investimento único. No desafio ali você tem acesso por 1 ano. O workshop, eu acredito que você tem acesso por 6 meses do workshop, porque ele é bem curto mesmo, ele é bem concentrado ali em destravar o seu medo de falar em público. E o desafio você tem acesso por 1 ano. Eu estou começando uma carreira como consultor e preciso, Sabrina, consultorias, mentorias, chega primeiro a sua comunicação, viu? Cansei de ver profissionais que são muito bons naquilo que fazem, são excelentes para oferecer consultoria, mentoria, mas não conseguem vender porque a pessoa, quando abre a boca, ela dá uma travada. E ela não consegue também falar de uma maneira persuasiva. Inclusive, eu te oriento mesmo o desafio. Faz o desafio. Porque no desafio você vai passar por 4 pilares e um desses pilares que é importantíssimo para você é convicção nas palavras. Nesse pilar de convicção nas palavras, você vai aprender quais são as expressividades verbais que você deve utilizar e aquelas que você deve eliminar da sua fala para transmitir muito mais autoridade e convencimento. Pronto, Sabrine, é só você clicar no link da minha bio, que está lá disponível. Professor, não consegui encontrar, não consegui entrar na bio. Aí escreve desafio então para mim no direct que a gente envia depois o link para você. Mas se você já quiser entrar agora, ó, é só vir aqui no meu perfil, entra no meu perfil do TikTok que o link está lá na bio. E parabéns pela sua decisão. Eu gosto assim, galera, eu gosto de gente que é assim, ó. Professor, eu preciso, eu já tenho objetivos, a minha comunicação faz parte desse objetivo e eu quero entrar agora no desafio. Opa, quem tá com sangue nos olhos assim, ó, igual a Sabrine, vai
pegar o desafio ali, fazer os exercícios, aprender as técnicas e aplicar de imediato. Lid, como funciona? Você perguntou como funciona o desafio ou workshop? Me diz aí. Vou lá dar uma olhada. Dá uma olhada lá, Sabrina. Se não conseguir, porque às vezes tem gente que não consegue achar. Eu não sei se às vezes aparece para alguns, não aparece para outros. Obrigado. Se aparece para uns outros, aí você escreve desafio no direct que a gente manda. Lid, olha só, galera. A Lid perguntou sobre como funciona o desafio. Como tem muita gente entrando agora, eu vou explicar para ela e você que já quer saber como funciona meu desafio de comunicação, já presta atenção agora. Lid, vou beber uma aguinha rapidão, ainda não bebi água. Ô Lid, primeiro, eu tô te chamando certo? Eu tô falando seu nome certo? Só me diz aqui, sim, prof. Eu gosto de chamar corretamente o nome das pessoas. Só me responde aqui, Lid, eu tô te chamando certo? Sim. Perfeito. Como é que funciona o desafio? O desafio, ele é meu curso de comunicação e oratória online em formato de desafio. Eu criei ele de maneira estruturada, focando nas principais dores e nas dores que mais as pessoas sofrem para se comunicar bem. Ele é dividido em 4 pilares. Cada pilar é um módulo em que você vai destravar a sua comunicação. Primeiro pilar, desbloqueio mental. Nesse pilar, você vai aprender quais são os 3 inimigos da naturalidade. O que é isso, professor? Inimigo da naturalidade é tudo aquilo que te impede de você ser mais autoconfiante e ser você na hora de falar em público. Você vai aprender quais são esses 3 inimigos e estratégias e técnicas práticas e exercícios práticos para você controlar as suas emoções antes de falar em público. Serve para você controlar sua emoção antes de uma palestra, antes de exposição no trabalho, antes de uma exposição aqui na internet, lives. Serve para tudo essa técnica. Você vai aprender isso no primeiro pilar. No segundo pilar, Lid, você vai aprender clareza na fala e organização de ideias. Olha, o Victor já falou, galera, tá chegando uma galera de energia muito boa aqui, ó. Eu quero, como faço? Gosto de sangue no olho assim, Victor. É só você clicar no link da bio. Vai aqui no link da bio, ó. Vai aqui no link da minha bio, entra lá na minha bio no TikTok e tem um link lá disponível para você. É só você entrar lá. Lídio, o segundo pilar você vai aprender, todo mundo que está interessado aqui, o segundo pilar vocês vão aprender sobre clareza na fala e organização de ideias. Você vai aprender a se expressar com mais clareza, exercícios e técnicas de dicção. Você vai aprender a estruturar seu pensamento, organização de ideias. E quem tem organização de ideias é mais persuasivo. Eu sempre falo, você não vai encontrar uma pessoa persuasiva e convincente que não tenha o pensamento organizado. Quando você fala de maneira muito prolixa, não sabe início, meio e fim da sua fala, você não consegue se organizar, aí fica cheio de vícios de linguagem. O que eu ia falar é, quando você fica utilizando vícios de linguagem, as pessoas não confiam em você. Você não passa autoridade. Nesse pilar, vocês também vão aprender exercícios para eliminar de uma vez os vícios de linguagem da fala de vocês. Terceiro pilar do desafio. No link da bio, Tati, seja muito bem-vindo aqui à live. No link da bio, ó. Entra aqui na minha bio. Não tem quando você entra no TikTok, no perfil de alguém? Entra lá no meu perfil aqui no TikTok mesmo e tem um link lá. Professor, eu não consegui encontrar porque eu não soube achar ali o seu perfil. Então escreve no direct para mim, desafio, que a gente envia o link lá para você, tá? Mas o link está disponível aqui na minha bio. E o terceiro pilar, convicção nas palavras. Quais são as palavras, as expressões que eu devo utilizar para ser mais convincente, para vender melhor minhas ideias, minhas opiniões, produtos e meus serviços? Porque as pessoas que vendem melhor, as pessoas que são mais persuasivas, são aquelas que conseguem convencer. E existem estruturas de convencimento. Isso é o que você vai aprender no terceiro pilar. O quarto pilar e último, linguagem corporal confiante. Gestos, postura, gestos manuais, galera. Como é que você utiliza gestos com as suas mãos? Vocês sabiam que tem 2 tipos de gestos que vocês podem utilizar para ser persuasivo com suas mãos? Gestos, postura, contato visual e presença corporal, para que você se comunique com confiança. Esses são os 4 pilares que você vai aprender no meu desafio. E o investimento é de R$ 97. Não é mensal, viu? É investimento único. Você faz investimento, pode parcelar, mas não é mensal. Faz só um investimento de R$ 97 e você tem acesso por um ano à plataforma. E nem contei para vocês, hein? Tem bônus. Lá na parte de bônus, você pode assistir a hora que quiser.
Tem bônus de técnica de pitch de apresentação pessoal, tem técnicas de como fazer apresentações impactantes. Recentemente eu deixei distribuído lá 2 gravações que eu fiz com os meus alunos, que é a oficina prática de oratória, e tudo isso você tem esse acesso lá. Olha, a Lucileia, que é minha aluna aqui, ó, eu vi o bônus. Inclusive hoje, viu, Lucileia? Não sei se você viu lá no grupo, eu já liberei um novo bônus lá para vocês, Lucileia. A Lucileia que é minha aluna, pessoal, do desafio. Já tem um novo bônus lá e apareceu um novo corte lá para vocês também que a gente fez da oficina prática para que vocês vençam o medo. Como controlar suas emoções antes de falar em público. Já dá uma olhada lá. Deixa eu ver aqui. A aula pode fazer a qualquer altura? A qualquer altura. Eu acho que você fala assim, em qualquer lugar, né? Pode fazer de qualquer lugar. Qualquer lugar, vai no seu tempo, você consegue fazer no seu tempo, por isso que você tem acesso a 1 ano à plataforma, viu? Ana, a Ana aqui, ó, que perguntou. Você pode fazer de qualquer lugar, a qualquer hora, no seu tempo. Tem aluno que estuda de madrugada, tem aluno que estuda de manhã, de tarde, de noite. Vai no teu tempo, você tem acesso por 1 ano à plataforma para que você consiga organizar na sua agenda. Fechado? Deixa eu ver o que mais. Eu estou em Angola, será que dá sim? Ô Ju, quando você entra lá para fazer o pagamento, na hora do pagamento aparece a bandeirazinha do Brasil. Aí é só você mudar a bandeira. Você vai lá na bandeira e coloca a bandeira da Angola, do país que você está, e aí ele muda o investimento para dar moeda. No caso lá está em reais. Aí quando você coloca a bandeira da Angola, vai aparecer na sua moeda. Então, pessoal, vocês que são de outros países aqui, primeiro, eu já estou me sentindo chique, hein? Eu tenho alunos de outros países também no meu desafio. Tenho alunos de Portugal e Holanda. E eu não sei mais se tem de outro, mas no momento tem de Portugal e Holanda. Vocês que são aí da Europa, de outros continentes, você é só mudar a bandeirinha que você pode sim ser aluno do desafio de qualquer lugar do mundo. É só mudar a bandeirinha na hora do pagamento que ele transfere para sua moeda. Entra no link da bio, viu? Já estive a espiar. Eu acredito que você fala Portugal de português de Portugal, né? Pelo jeito que está escrito aqui, português de Portugal. Entra lá, galera. Eu tenho alunos de Portugal lá nesse desafio, hein? Hoje mesmo vou entrar, juro, Ana. Eu quero te ver lá, Ana. Vou marcar seu nome aqui, viu? Cadê a Ana? A Ana tá destravando a comunicação, ela já entrou no desafio? Quero te ver lá. Até apresento bem seminários que tem um roteiro, mas a câmera tem que ter entonação e tal. Tati, isso a gente vai aprendendo fazendo. Essa entonação, o jeito de falar, que não expliquei aqui pro pessoal, que antes eu era muito professor só de escola presencial, eu só dava aula de oratória e comunicação no presencial, eu não tinha o hábito de estar na internet. Claro que sabendo técnicas de comunicação e oratória foi mais fácil desenvolver aqui no digital, só que eu não tinha o hábito. Aí eu comecei a fazer live todo santo dia, comecei a gravar vídeos quase todo santo dia. Agora eu já dei uma maneirada a mais, eu apareço aqui de vez em quando. Não é todo dia que eu tô aqui, viu, galera? Eu tenho procurado organizar minha agenda para ficar aqui todo dia, mas nem sempre dá. Ontem mesmo, eu só consegui aparecer aqui 8 da noite. Eu fiquei aqui de 8 da noite até 10h30. Aí vai assim, no momento eu não consigo deixar um horário fixo, mas o momento que dá que eu apareço. Mas no início eu fiz várias lives todos os dias para poder começar a pegar o ritmo aqui da internet. Para vocês terem uma ideia, eu tô tão envolvido com questão de internet cada vez mais que eu tenho até TikTok Shop. Vocês estão achando que tenho até TikTok Shop. São esses perfis backstage que a gente faz, né? E eu tenho alunos também que vendem no TikTok Shop. Por isso que eu tenho aprendido mais também disso para passar as técnicas de oratório e comunicação focada nesses alunos. Pode fazer de qualquer lugar, viu? Qualquer altura. Eu acho que deve ser isso. Obrigado. Eu bati, olha, 50% da minha meta, galera. Obrigado porque consegui aqui 50% das minhas rosinhas. Obrigado demais, Gleice. Faz sua pergunta também se você tiver alguma dúvida. Que mais? Que mais? Alguma pergunta? Boa noite, Rosângela. Tudo bem com você? Por incrível que pareça, pessoalmente é mais fácil. Sim, Tati, olha que engraçado. Eu não sei se você viu aqui,
que tinha uma pessoa antes de você que ela falou o contrário. Ela desenvolvia mais fácil no 1 a 1. Não, ela desenvolvia mais fácil. Deixa eu ver qual foi o teu aqui. Por incrível que pareça, pessoalmente é mais fácil. Isso mesmo. Chegou uma pessoa antes de você aqui que ela desenrolava muito bem no digital e no pessoal ela não conseguia. Você é o contrário. Pessoalmente para você é mais fácil e no digital é mais travado. Professor, isso é normal? É normal. É muito normal. Cada vez mais agora com a internet é muito normal a pessoa desenrolar muito bem no pessoal, que ela já está acostumada, é o que ela já fazia, às vezes fez a apresentação da faculdade, faz a apresentação no trabalho, e no digital ela não tem jeito. Ela não consegue, ela trava. E tem o contrário também. Tem a galera que já está tão acostumada com o digital, ela já começou a se expor no digital, que ela não tem o jeito de falar presencial. E, inclusive, ela não consegue nem desenrolar um assunto com alguém no presencial, porque ela está acostumada com câmera. Aí, o que deve fazer? Quem tem dificuldade no pessoal, começar a se expor de maneira pessoal, fazer palestras, apresentações, conversar com as pessoas. E quem não tem esse tato, esse jeito com o digital, tem que começar a gravar vídeo em Tati. Começar a gravar vídeo, começar a fazer lives. Quer um conselho para vocês que querem destravar aqui? Vocês não precisam começar fazendo exposições longas. Olha aí, Tati, não precisa fazer exposições longas. Faz uma exposição bem curtinha. Grava um vídeo de 30 segundos. Depois aumenta para 1 minuto. Se você não tem o hábito de fazer lives aqui, mas você precisa fazer lives para se expor, para falar sobre o seu serviço, o seu produto, faz uma live de 1 minutinho. Ah, professor, mas 1 minuto é muito pouco. Mas você não está nem fazendo. Entende? Tem gente que fala assim: ah, eu não vou seguir a regra do professor ali, o conselho dele de fazer uma live de 1 minuto, porque isso é ridículo. Como é que eu vou fazer só 1 minuto? 1 minuto é muito pouco. Mas você está fazendo? Não está. Você não está fazendo nenhum minuto. Se você faz 1 minuto, você já está melhor. E é o que eu sempre digo: um vídeo e uma live feita é melhor do que o não feito. É melhor do que o perfeito. Porque a live feita você alcança pessoas. O vídeo feito você alcança pessoas. A live que não foi feita você não alcança ninguém. O vídeo que não foi feito você não alcança ninguém. Compreende aqui a lógica? Então faz um vídeo, galera. Isso aqui é para vocês, viu? Dica para vocês que querem destravar a comunicação no digital. Eu não consigo fazer uma live de 1 hora, professor. Não consigo fazer uma live nem de 30 minutos. Faz de 1 minuto. Aí você faz o seguinte: 1 minuto na segunda, 1 minuto na terça, 1 minuto na quarta, 1 minuto na quinta, 1 minuto na sexta, no sábado e no domingo. 7 dias, 7 minutos. E deixa eu falar para vocês, dificilmente você vai ficar só 1 minuto. Você vai passar. Ainda mais quando você começa a desenvolver. Antes de chegar nos 7 dias, você já está fazendo muito mais de 1 minuto, muito mais. No início, você até vai contar, sabe? Eu vou contar 1 minuto aqui, pronto. Desliguei a câmera, 1 minuto só. Depois as pessoas vão interagindo, conversando com você, você vai falando um assunto, puxa o outro. Quando vê, você já está fazendo 1 hora, 2 horas, 3 horas de live tranquila. Mas no início, faz de 1 minuto. Faz esse compromisso aí. Quem quer destravar no digital, diz assim, eu. Inclusive, olha o que eu vou falar aqui para vocês. Eu já vou soltar essa novidade para vocês. Vai ser em breve, não posso dizer data. Mas como a necessidade tem aumentado e tem alunos que estão me procurando para isso, em breve eu vou criar um curso e um desafio online só para quem quer destravar no digital. É oratória e comunicação focada só para a internet. Para quem quer gravar vídeos, fazer lives, apresentar assim com segurança, vai ser oratória e comunicação focado só para a internet. Se você tem esse interesse, já me segue aqui, porque em breve eu vou lançar. Já está aqui na cabeça. Na verdade, a estrutura já está toda pronta, só está faltando eu começar a gravar ali os módulos e os conteúdos e os desafios também, porque eu gosto muito de fazer nesse formato de desafio. Porque para mim, oratória e comunicação você só destrava fazendo. Então me diz aqui, quem teria interesse? Quero até saber a demanda aqui de vocês. Quem teria interesse nesse curso de comunicação e oratória focado só para o digital, só para você melhorar sua comunicação, a sua oratória para falar bem aqui na internet? Diz assim, eu. Tem muito profissional que quer aparecer, ó. A Sabrine disse eu. Muito bom, Sabrine. Eu só não posso garantir ainda para vocês a data, viu? Mas a estrutura já está pronta.
os módulos já estão prontos, só está faltando mesmo o professor organizar a agenda para começar as gravações e em breve fazer o lançamento para vocês. Olha a Rosângela, eu, Lucileia, eu, Miguel, eu. Galera, tá vendo só? E é que nem eu digo para vocês, eu não tiro os cursos de comunicação e oratória da minha cabeça. São demandas. Eu sempre vou pela demanda do público. O desafio que eu tenho aí, que eu falei para vocês aqui, o DFB, já entra logo. Quem quer destravar a comunicação, falar melhor em público, se comunicar bem e vai te servir para o digital também. Já entra logo lá, hein? Clica no link da bio. Foi uma demanda do público. Os alunos pediram isso. Eu fiz a investigação de quais eram as principais dores, o que os alunos mais me relatavam que precisavam destravar na comunicação e eu criei o desafio para eles. Por isso que está sendo um sucesso. Por isso que tem muito aluno destravando, porque é sempre focado em vocês, no que vocês precisam. Não é da minha cabeça não, viu? Eu sou um professor. Então o professor ele tem a missão de olhar o problema do aluno e entregar para o aluno todas as ferramentas que ele precisa. Sabrine, esse curso aqui do DFB, que está no link da bio, ele tem um grupo exclusivo no WhatsApp que tem suporte ali. Caso você tenha alguma dúvida, você tenha dificuldade de acessar, você não compreendeu alguma coisa, tem o grupo, tá? Um grupo exclusivo no WhatsApp de suporte. Inclusive, tem alunos até que utilizam esse grupo lá para compartilhar os desafios. Quando gravam um vídeo, quando faz alguma coisa, algum desafio, os alunos também compartilham lá nesse grupo. Então fica despreocupado. Professor, não consegui ter acesso, ou às vezes eu perdi minha senha, eu não consegui acessar algum módulo, qualquer coisa tem esse grupo lá, para você ter esse suporte e tirar sua dúvida, tá bom? O livro é no WhatsApp? Livro? E não apareceu? Peraí, deixa eu ver, não apareceu o quê? Comprei o curso. Como falo com você no direct? Ah, manda um oi lá para mim no direct, que aí a gente conversa lá, viu, Tati? Manda um oi lá. O Sabrine, você comprou o curso, foi aqui, né? No link da bio, você comprou o curso e não apareceu. Dá uma olhada no seu e-mail. Quando você compra, ele demora alguns minutinhos, aí a plataforma é da Kiwify. A plataforma, ela espera alguns minutos e ela envia o link no seu e-mail. Aí você tem que ver se você colocou o e-mail direitinho lá, porque é o e-mail onde eles enviam para você. Às vezes pode acontecer da pessoa ter errado uma letra ou alguma coisa assim. Se errou, não se preocupa, que a equipe entre em contato com você, viu, Sabrina? Não se preocupa não, que já teve aluno que colocou e-mail errado. Aí a gente entrou em contato pelo número, às vezes que você coloca tanto o seu número de WhatsApp lá, como também o seu e-mail. Então não se preocupa que você consegue acessar. E aí ele vai, mas se você colocou tudo certinho, é só esperar alguns minutos que a Kiwify, é o e-mail da Kiwify, a plataforma. Eles vão te enviar o acesso por lá, pelo seu e-mail, tá bom? Mas se ainda não chegou, não tem problema, que sempre a plataforma está de olho, que elas reenviam um e-mail para a pessoa. Fica despreocupado. Não, perfeito. Boa noite, Matheus, tudo bem? E o grupo do WhatsApp? Sabrine, o grupo do WhatsApp, quando você entra na plataforma, o link está dentro da plataforma. E aí você entra lá. Se você não entra num período de 24 ou 48 horas, aí a equipe lá do suporte, eles mesmos colocam você no grupo. Fechado? Porque a gente sempre tem essa espera. Quando o aluno compra o curso, aí ele recebe o link. Ele entra na plataforma, aí ele vê toda a explicação e ele mesmo entra pelo grupo. Só que se demora 24, 48 horas, aí a equipe mesmo coloca você lá. Porque tem aluno que às vezes nem entra, tem aluno que tem vergonha de entrar, aí a equipe coloca o aluno lá no grupo. É que nem livro, até leio no computador, mas como uma boa dinossauro, prefiro ler físico. Ah, Tati, deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber se o curso ele é livro? É isso? Deixa eu ver se você. Eu só não estou entendendo aqui, viu, Tati? É porque tem tanta pergunta que eu já me perdi. O livro é no WhatsApp? Comprei o curso, mas qual livro? Tati, se você está falando do meu desafio, o meu desafio ele não é livro, tá? Não é PDF.
Ele é um curso, ele tem materiais didáticos e de apoio em PDF, mas só que o desafio, ele tem as aulas já lá gravadas, com as técnicas, os exercícios para você aplicar, tem o material de apoio, mas ele não é livro não, tá? O desafio, ele é um curso. Ou eu não sei se você está falando de outra coisa. Não tenho, eu não tenho o livro ainda escrito, tá, galera? Vocês acreditam que eu estou com um e-book no forno? Já está ali praticamente tudo escrito, mas ainda não lancei, que é um curso, deixa eu ver se é um PDF, é um e-book com técnicas essenciais de oratória para você falar bem, mas eu ainda não lancei, viu? Quem perguntou aqui, você vende o livro, é? Agora, quem quiser livros de comunicação e oratória, eu tenho a minha vitrine aqui no TikTok. Aí eu tenho. Tem livros aqui na minha vitrine. Se você entrar no meu perfil no TikTok, vai lá na minha vitrine que tem diversos livros, todos eu já li, eu dei aula sobre eles, todos eu conheço de ponta a ponta, nenhum livro que está na minha vitrine eu não li. Todos eu conheço e todos eu indico de comunicação. Se você quer ter uma garantia de que o livro é bom, de oratória e comunicação, vai na minha vitrine e escolhe o livro que você quiser lá. Qual é o primeiro que eu indico? Como falar bem, deixa eu ver aqui. Como falar em público e encantar pessoas. Acredito que é esse, deixa eu ver aqui. É, Como falar em público e encantar pessoas. Esse é o primeiro livro que eu indico para vocês comprarem, viu? Ele tem na minha vitrine, é um livro todo amarelo, não tem erro. Se você entrar na minha vitrine, tem um livro todo amarelo e ele está escrito assim: Como falar em público e encantar pessoas. Esse é o primeiro livro que eu indico para vocês comprarem. Professor, tenho muita dificuldade de verbalizar pensamentos de forma clara e falar em público. Como eu faço? Olha, quando o aluno diz isso, eu já começo a sorrir aqui, porque, Matheus, eu tenho orientado as pessoas que estão aqui na live a entrarem no meu desafio. Isso que você acabou de falar, você tem essa dificuldade de verbalizar o pensamento de forma clara e de falar em público. No segundo pilar do meu desafio, você aprende estruturas técnicas para que você organize seu pensamento, organize as suas emoções e fale em público com confiança. Isso está no segundo pilar. E no primeiro, você aprende a como controlar suas emoções. Agora, nesse caso aqui, se você tem essa dificuldade de verbalizar pensamentos de forma clara e falar em público, são dois detalhes aqui. Primeiro é falar em público. O segundo é pensamento de forma clara. Como é que eu tenho clareza na minha fala, professor? Você precisa de três clarezas que eu ensino mais profundamente aqui no meu desafio: clareza de fala, clareza de conteúdo e clareza de estrutura. Professor, eu quero aprender urgentemente esses três. Vai aqui, clica no link da bio e entra no meu desafio. Mas o primeiro ponto: você carece de estrutura. Você não tem estruturas de início, meio e fim para organizar seu pensamento e conseguir falar com clareza. E aí tem diversas estruturas que você pode fazer, que nem, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Comece a usar tópicos na sua fala. Pega papel e caneta. Olha só, você vai pegar papel e caneta, ou então qualquer bloquinho de notas, e antes de você falar, Matheus, pontue em formas de tópico as palavras-chave do que você quer dizer. Olha, eu preciso passar uma informação para fulano. Então, qual é o primeiro ponto? Divida só em três pontos. Primeiro tópico, eu preciso dizer isso, isso e aquilo. Segundo tópico, eu preciso falar esse ponto aqui. Terceiro tópico, eu preciso falar esse ponto. Coloca no papel, organiza o pensamento e depois você fala. Se você não organizar o pensamento antes, o que vai acontecer? Você não vai saber como começar a sua fala. Você vai perder as suas ideias porque você vai esquecer aquilo que iria dizer logo em seguida. Se você só pega esse exercício aqui, papel, caneta e tópicos. Até três, não mais que três tópicos. Só de você topicar, é o que é chamado topicar, falar em formas de tópico, isso já vai dar muita clareza na sua fala. E quando eu tenho clareza dos tópicos que eu quero dizer, eu tenho mais clareza no meu pensamento. Tendo essa clareza de pensamento, eu consigo falar melhor com as pessoas. Eu ainda não tenho familiaridade com a plataforma. Ah, tudo bem, Tati. Não se preocupa com isso, tá? Você vai receber o e-mail tranquilo. Inclusive, pessoal, eu usei a QIFI porque ela é mais fácil de você acessar, viu? E tem outras que são bem mais complicadas. Então eu escolhi a QIFI porque ela é mais rápida, mais fácil. Se vocês têm essa dificuldade de vocês entrar no desafio, não se preocupe. A equipe de suporte vai entrar em contato com vocês e vai direcionar vocês para isso, viu, Tati?
Preocupa não. Pode entrar lá no desafio que vocês não vão ficar desamparados. Não sei se você já entrou, Tati, mas se esse é seu medo, entra lá, não se preocupa não. Só colocou seu número certinho lá na hora da venda, colocou seu e-mail. Se você errou o e-mail, não tem problema que a gente pega o número e entra em contato com você. Eu tenho muita vergonha e sou vendedora de rua. Qual o meu problema? Vendo bastante. Olha, você tem muita vergonha e é vendedora de rua. E você vende bastante. Então, parabéns por isso. Você está fazendo apesar do medo. Só que se você tem muito essa vergonha e mesmo vendendo na rua, você ainda tem esse problema, aí você precisa identificar suas percepções, viu, Gleice? Eu ensino sobre isso no meu desafio. Um dos inimigos da naturalidade, já vou dando spoiler aqui, um dos inimigos da naturalidade se chama percepção distorcida. Quando você tem uma percepção distorcida de você, uma percepção distorcida dos outros ou do ambiente, isso vai modelar seu comportamento. Porque você acredita que está inadequada para o ambiente, inadequada para as pessoas, e isso faz você sentir vergonha. Ou então você às vezes pode ter vergonha de estar vendendo na rua. Poxa, eu me sinto inferior. Às vezes eu me sinto inferior a algumas pessoas porque eu estou vendendo na rua. E isso afeta a sua comunicação. Você precisa identificar desse único inimigo aqui, ó, que são três. Desse único inimigo que é a percepção distorcida, quais são os pensamentos que estão na sua cabeça que faz você distorcer a realidade? Faz você distorcer a sua própria imagem e a imagem que você tem dos outros. Isso daí é fundamental. E aqui, ó, no meu desafio você aprende a fazer isso. Então entra lá, você que é vendedor então, ó, vende na rua, faz o desafio Gleice. Gleice, na verdade, Gleice. Falar com um roteiro olhando as pessoas é diferente. Deixa eu ver, eu acho que eu perdi outra parte sua, né? Deixa eu ver aqui. Eu ainda não tenho familiaridade com a plataforma. Em breve eu vou vender, viu? A pessoa perguntou aqui, você vende o livro, é? Oratório e Comunicação? Em breve eu vou vender um, viu? O meu. Mas na minha vitrine tem vários livros ali. Quem compraria aí um livro que eu vou escrever de comunicação oratória? Diz eu. Em breve, já teve gente que me falou, Rony, escreve um livro que eu vou querer comprar. Tenho muita vergonha, sou vendedora. Pronto, já respondi. Olha a Nívia falando aqui, a Tati, eu. Outra demanda reprimida aí, hein? É sério, galera, já teve muito aluno e seguidor aqui também, que já falou, Rony, você tem o seu livro, eu queria comprar o seu. Porque eu quero escrever um que seja bom, que tenha as minhas experiências ali, que eu traga experiências até de alunos também para que vocês consigam aplicar. Tem muito livro de oratório e comunicação que são bem genéricos assim. Eu gosto muito de mão na massa, viu? Então o meu livro vai ter muita técnica para que o aluno aplique também. Que mais? Que mais? Acho vender, como a colega aí faz, bem difícil. Galera, venda de rua, venda de porta em porta, venda direta é desafiador, viu? É desafiador. Eu falo para vocês porque eu já fui vendedor de rua. Vocês sabiam disso? Eu já vendi de porta em porta. Ô, sol lasqueira, viu? Já passei por cada situação de venda em porta e cada pessoa é uma história diferente, cada pessoa é algo diferente que pode acontecer. Por isso que eu também tenho essa desenvoltura e tem cursos que eu já dei treinamentos de vendas e tem muitos pontos que eu levo para as pessoas sobre vendas ligada à comunicação oratória que elas pensam assim, caramba, isso é diferente. Mas é porque eu tive essa experiência de venda de porta em porta, de trabalhar na venda direta. Então essas experiências contribuem muito. O que mais aqui? Quando eu era nova, passava mal quando tinha que falar em público. Mudei na primeira faculdade. Olha só, Tati. Tati, você já entrou no desafio? Ou não? Me confirma aqui, porque teve gente aqui que já falou que entrou e eu nem sei quem foi. Eu sou vendedor e vendo muito bem, porém não consigo falar em público, até mesmo leitura. Meire, quero te fazer esse convite então. Você entrou agora, eu me chamo Rony Carvalho, sou professor especialista em oratória e comunicação. A minha missão é te ajudar nisso aqui, ó. E está tudo bem você ser uma vendedora que fala muito bem no 1 a 1, você já está acostumada a vender. Você entende que é seu campo de domínio?
Tudo aquilo que é seu campo de domínio, que você está acostumada, você vai se sentir mais autoconfiante. Agora, falar diante de um público não é seu costume. Você não tem o hábito ainda de falar diante de um público que está te olhando. Você está acostumada a interagir com as pessoas, escutar o seu cliente para você vender e você tem as estratégias de venda. No palco, falar para outras pessoas é diferente. Não tem. Se um professor de oratória falar para vocês assim, é a mesma coisa falar no 1 a 1 e falar em público. Não é não. Essa pessoa está mentindo. Existe uma performance para você falar em público e existe uma performance para você ser vendedora. No momento você não tem as estratégias, o Meire, para você falar bem em público. Se você quer essas estratégias, se você quer vencer esse medo e conseguir falar bem em público com a sua naturalidade, com a sua verdade, clica no link da bio e entra no meu curso de comunicação em formato de desafio. Ele é apenas R$ 97. Investimento único. Você tem acesso por 1 ano à plataforma, exercícios práticos e já tem todo o pilar passo a passo para que você destrave a sua comunicação em 4 pilares e fale bem em público. Que mais? Que mais? Tranquilo, Tati? Quem quiser o workshop, aí o workshop tem que escrever comunicação para mim lá. O workshop é R$ 37 e o desafio é 97. E Tati, entra, viu? Quero te ver lá. Professor, não consigo entrar agora, mas eu vou reservar um dinheiro ali para em breve entrar no desafio. Então, perfeito, Tati. Só entra no desafio, viu? Não importa se vai ser hoje, se vai ser semana que vem, se vai ser mês que vem, eu quero que você esteja lá para você vencer tudo isso que você me falou aqui, ó. O que mais? Parece que quando eu falo 2 ou 3 não é problema. Uhum. Mas o problema é quando é mais de 20. Porque aí já é um público maior. E isso daqui é normal, galera, porque assim, vamos explicar um pouco de antropologia aqui e sociologia. O ser humano, olha, aulinha de sociologia e antropologia para vocês. O ser humano, ele é um ser social. Então, lá em algumas décadas atrás, alguns milênios, o ser humano ele sentia uma ameaça. Se ele não fizesse parte do grupo, se ele fosse excluído do bando, ele não ia sobreviver. O ser humano sempre precisou do bando, do grupo, para poder conseguir sobreviver em situações hostis. Então, se ele era expulso do grupo, adivinha o que acontecia? Ele praticamente já estava condenado à morte. Esse nosso cérebro, ele continua assim. Nós não queremos ser expulsos do bando, nós não queremos ser expulsos do grupo. Então, quando eu vou falar em público, às vezes eu acredito que é uma ameaça, porque se eu não falar bem, se eu errar, as pessoas podem me expulsar do grupo, elas podem rir de mim e eu posso não pertencer mais àquele grupo. Pode ser seu grupo de trabalho, o grupo religioso. Imagina que você quer pertencer ao seu grupo, você não quer que o seu grupo ria de você dentro da igreja. Então é melhor você não apresentar, porque você não corre o risco de ser expulso do bando. Você está lá no seu trabalho, você não expõe no seu trabalho, você não expõe sua opinião porque você tem medo de errar e as pessoas te expulsarem do bando. Então isso é um processo de insegurança para você. Compreende o que eu estou falando, galera? Aulinha de sociologia aqui, ó. Antropologia para vocês destravarem a comunicação. Então o ato de falar em público ele é visto como uma ameaça pela maioria porque as pessoas não querem sair do grupo. Elas não querem ser condenadas, xingadas, expulsas do grupo. Então elas preferem ficar na delas, quietinhas, do que se expressar. Mas na internet não tem como. O que que não tem como na internet, Tati? Olha, eu estudo bastante sobre o que vou falar. Aí, quando estou segura, consigo falar bem. É porque você ainda está oscilando bastante. Em alguns momentos você tem controle emocional, em outros não. Te falta técnica, viu, Tati? Entra no meu desafio, por isso que eu estou falando para você. No meu desafio, você vai aprender técnica para você não depender mais de oscilações. Momento eu estou bem, momento eu estou mal. Momento eu estou bem, momento eu estou mal. Não, você tem que ter uma técnica fixa para você não depender desses momentos de oscilação. Você vai ter que sempre ter as emoções controladas. É isso que eu ensino aqui no meu desafio. Hum? Ah. Pessoal, eu vou ter que sair aqui, são 7h25 já. Se eu não respondi todo mundo, me desculpa. Se você ainda não entrou aí no meu desafio,
entra urgentemente. Eu não sei se ainda hoje eu vou voltar por aqui. Se eu voltar, vai ser lá para as 8h30, 9 horas talvez. Vou fazer um teste nesse horário também. Porque hoje é feriadão, eu tô mais livre agora pela noite. E aí daqui a pouco eu volto. Obrigado, Tati. Se eu voltar por aqui, se você me ver, é só aparecer aqui de novo. E obrigado que a live agora, ó, tem muita gente aparecendo aqui, isso é muito bom. Se você ainda não entrou no meu desafio, entra urgentemente, destrave a sua comunicação. Professor, não tenho R$ 97 para investir, mas eu tenho R$ 37 para investir no seu workshop, para eu vencer o medo de falar em público. Então é só escrever lá no direct comunicação. Se você quer entrar no desafio, é só clicar no link da bio. Tchau, galera. Tô indo e se eu ainda voltar aqui ainda hoje, daqui a pouco eu volto. Fui!